O Comitê de Política Monetária do Banco Central aumentou mais uma vez nessa semana. A gente acompanhou a taxa básica de juros, a Selic. A taxa passou de 3,5% ao ano para 4,25%. A gente vai falar sobre esse assunto com o economista da Fundação Getúlio Vargas, Felipe Serigati. Oi, Felipe. Boa tarde. Bem-vindo à programação da CNN. Está me ouvindo bem? Boa tarde, tudo bem com vocês? Tudo certo, obrigada por nos atender nesse domingo. Felipe, as pessoas acompanharam essa notícia na semana, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que isso significa na prática e o que esperar até da rentabilidade de alguns investimentos que são vinculados à taxa de juros. Bom, isso significa que o Banco Central vai dar uma contraída na liquidez, disponível no mercado. Em outras palavras, olha, alguns papéis eles vão ficar mais baratos, o que significa que o retorno das aplicações associadas à taxa Selic, associadas a títulos públicos, essas deverão dar um retorno um pouco maior. Mas, gente, não vamos imaginar que vai ser um retorno bem maior. Estamos falando de uma elevação ali era 3,75, foi para 4,25. Felipe, estamos falando de investimento também, mas a gente vinha num momento em que o Brasil estava cada vez mais diminuindo os juros, agora aumentando. Deve aumentar ainda mais nas próximas reuniões do Copom? Provavelmente sim, inclusive tem essa sinalização por parte do Banco Central. Por que isso? Então, o Banco Central ele tem uma meta de inflação a ser cumprida, que agora em 2021 ele tem que entregar uma inflação de 3,75. De acordo com as projeções da pesquisa Focus do Banco Central, hoje, na verdade não hoje, a última projeção disponível, que é sexta-feira, dia 11, está em 5,8, ou seja, essa inflação está acima da meta. Então, o Banco Central vai ter que utilizar os instrumentos de política monetária para tentar fazer com que essa inflação, agora em 2021, se for possível, se aproxime da meta. Agora, como é que o consumidor deve observar a mudança nessa taxa? Quais são os efeitos práticos, Felipe? Porque muita gente fica na dúvida se para financiamentos imobiliários, por exemplo, essa taxa já acaba interferindo diretamente ou não. Olha, vai depender do tipo de linha, Aquelas linhas mais associadas ao crédito oficial, esse impacto naturalmente ele é menor, tá? Mas aquilo que tiver maior influência das flutuações de mercado, naturalmente, o custo de captação desses recursos para os bancos vai ficar mais elevado. Logo, isso vai ser repassado para a taxa final. Embora esse lado naturalmente seja desconfortável, e é importante a gente lembrar, não é um efeito colateral, tá? Não, é a política monetária em funcionamento. Como é que o Banco Central faz com que os preços subam menos ou até, na medida do possível, parem de subir? É justamente desaquecendo a demanda. Entre outros canais, tem alterando a expectativa, alterando ali o mercado cambial, mas também tornando o crédito mais caro, que é justamente esse que vocês descreveram. A gente viu também recentemente o dólar baixando ali dos R$5, até virou meme na internet falando que o sonho da Disney estava voltando. Qual é a sua perspectiva para o dólar nesse contexto em que a gente está econômico, Felipe? Então, esse é um ponto importante, Porque a gente viu ao longo desse ano, principalmente, vamos pegar lá do segundo semestre do ano passado até o final do primeiro trimestre desse ano, o dólar operando em patamares mais elevados. E isso gerava uma série de desconfortos, por exemplo, ali para a população, quando eles iam ao mercado. Diversos produtos, com especial destaque alimentos, ficavam mais caros na prateleira do mercado. Esse dólar operando em um patamar mais tranquilo, patamares menores, pode significar menor pressão sobre esses preços, principalmente aqueles produtos mais associados às commodities. Isso vale para feijão, vale para arroz, vale para o óleo de soja. Isso pode significar que esses preços, se não estiverem um pouco mais baixos que estão hoje,
certamente não devem subir. O câmbio vai ajudar a segurar um pouco desses preços, o que ajuda também o Banco Central a se aproximar, fazer com que a inflação se aproxime da meta. Sim. E que tipos de investimentos podem ficar mais interessantes nos próximos meses e com as próximas mudanças também, Felipe? Em geral, aqueles investimentos mais associados a títulos públicos, né? Que aqui no Brasil, vamos falar a verdade, é a grande maioria dos investimentos, quando a gente pega, por exemplo, por volume de recursos alocados, né? Mas botando em palavrinhas mais populares, renda fixa, fundo DI, CDB, toda essa turminha de papéis, e no fundo tá, vamos dizer assim, lastreados, entupidos praticamente de títulos públicos, eles tendem a oferecer um retorno maior. Outros papéis ou outros tipos de ativo, por exemplo, ações, em geral, mas gente, não assumam isso como uma regra, algo determinístico, tende a apresentar uma performance menor. Mas ainda assim tem que tomar bastante cuidado nessa direção. Por quê? Como vocês mesmo colocaram, o Banco Central está fazendo esse movimento de elevação da taxa de juros porque a taxa de juros bem baixinha como estava, por exemplo, na virada do ano, ela estava desalinhada. Aquilo pertencia a uma conjuntura lá de 2020, não mais a conjuntura de 2021. A economia está dando algum sinal de reação, tanto que as projeções para o crescimento da economia brasileira agora em 2021 aumentaram, já tem gente falando até em crescimento de 5%. Naturalmente, isso vai aumentar o retorno para diversos setores. Em outras palavras, certamente alguns investimentos associados às ações, por mais que do lado ali da taxa de juros não seja o ambiente tão favorável como estava antes dessas elevações, talvez ofereçam um retorno positivo pelo lado bom, porque a economia brasileira está apresentando reação. Aí, Felipe Surigati traduzindo esse economês para a gente, fazendo a gente entender como essa mudança chega no nosso bolso. Obrigado pela conversa aqui nesse domingo na CNN. Eu que agradeço o convite e ótima tarde para todos vocês. Tchau, Felipe. Obrigada.